Ok, minha gente, estamos de volta e agora com Vanderlei Pérez e os acontecimentos da semana. Os acontecimentos da semana, tudo que aconteceu, eu acho que o grave acontecimento dessa semana, Vanderlei, foi a falta de pagamento dos contratados da saúde, que hoje representam cerca de 80% da saúde, né? Porque não tem funcionário. Então, as pessoas são contratadas via uma empresa, uma OS, e essas pessoas não conseguiram receber seus pagamentos ainda esse mês. É isso, Hélio. É complicado, né? Quando você tem um prefeito que mente, com muita habilidade, inclusive, isso acaba nem sendo o principal acontecimento, porque o que ocorreu é que a prefeitura não pagou os contratados, que é o grosso dos servidores da saúde, principalmente, e você tem, em função das OS, aquela coisa lá que é muito obscura, essa relação entre a prefeitura e as OS e a administração da saúde, você tem o prefeito dizendo que não, que ele pagava no dia 5 como favor, que o certo pagar é o dia 20, quando a gente sabe que isso é uma grande mentira, né? E mesmo que fosse verdade, mesmo que ele tivesse essa possibilidade de pagar no dia 20, e ele vinha pagando nos últimos anos, nos últimos meses, no dia 5, não ter dinheiro para pagar no dia 5 é que é a notícia, é que é a gravidade, né? Independente dele ter essa possibilidade de pagar no dia 20. E nós temos uma possibilidade real aí de, nesse dia 20, que é então o dia que ele acha que pode pagar, e que não é, já está dito, já está bem esclarecido isso, ele certamente que não vai ter dinheiro para pagar no dia 5, porque a cada momento a prefeitura tem que usar artifícios para conseguir ter o mínimo de controle do dinheiro, porque ela perdeu o controle do orçamento, né? Ela não tem mais. Muitos recursos federais não estão chegando no município em função dos sequestros, ou seja, já toma o dinheiro na fonte, nem chega para sequestrar na conta, e o dinheiro da conta 00, que é a conta do IPTU, do ITBI, é a conta do dinheiro que a própria prefeitura produz, que os setores da prefeitura produz, Guarda Municipal, a Fazenda, os setores que têm esse poder de emitir cobrança, né, dentro do governo, Guarda Municipal, as multas, a Fazenda, o IPTU, o ITBI, as licenças, esses custos de liberação de obra, que tem um bom recurso nisso. Esse dinheiro é muito vulnerável, porque é o primeiro dinheiro que se bloqueia na conta, que se congela. Então a prefeitura tem dificuldade. Agora ela chega ao cúmulo de furtar o dinheiro do empregado. Porque o que está acontecendo é que no dia 5, que é o prazo, último dia que a prefeitura tem que pagar o seu servidor, ela paga, e se tem alguma coisa, tipo, repasse para o sindicato, esse dinheiro não é já é um dinheiro do servidor que está pagando ao sindicato através da prefeitura. Então a prefeitura não pode, em momento algum, por alguns minutos, ficar com esse dinheiro. Ela tem um prazo de 5 dias para entregar esse dinheiro ao sindicato, seja o sindicato dos professores ou então o sindicato dos funcionários. Porque isso é um dinheiro descontado do funcionário. Porque esse dinheiro é do funcionário, não é da prefeitura. Ela está apenas fazendo aquele papel, aquele monumento legal de transferir o dinheiro, né? Isso aí, 5 dias, já é um prazo que não existe mais no tempo de hoje. Hoje é tudo tempo real. Nós estamos falando de essas leis, a lei orgânica que é de 1991, ela dá 5 dias ao prefeito, porque antigamente tinha aquela coisa de fazer o pagamento, tirar em 2 cópias, conferir a assinatura, 2 dias para compensar o dinheiro no banco. Isso não existe mais. Hoje é tudo. O Pix é em 10 segundos, ou menos que isso. 1 segundo, né? Ou menos que 1 segundo. Então, esse próprio 5 dias já está errado. No momento que a prefeitura investe na questão do drone, para cobrar mais o IPTU, para ter, ou seja, ela se atualiza, ela não espera mais a notícia do dia seguinte, ela já conta uma versão em questão de 5 minutos, se ela precisa desmentir uma informação que ela acha que aí desinteressa a ela, ela usa a agilidade para o que interessa, mas ela não atualizou essa agilidade para obrigações que ela tem, porque se antes se permitia até 5 dias para fazer o repasse ao sindicato dos servidores, ao sindicato dos professores, hoje não tem a necessidade desse prazo mais. Ela pode fazer em 1 segundo, em 1 minuto, em 1 dia. Não tem essa necessidade de 5 dias mais. No
no dia 5 ao funcionário, porque ela estava com dinheiro, era só ela repassar em 1 minuto. Ela não paga ao sindicato dos funcionários. Quem paga é o funcionário. E ela apenas faz essa função de entregar o dinheiro. O dinheiro foi retido do salário, ficou na prefeitura, e a prefeitura coloca essa incumbência de entregar esse dinheiro em até 5 dias e não entregou. E fez pior ainda, tem aí denúncias de casos de pensão alimentícia. Tem muitos casos aí de servidores que pagam pensão a filhos, a esposa. Esse dinheiro ele não é da prefeitura mais no momento que ele cai na conta do servidor, no momento que o servidor recebe a parte dele. Essa parte do salário do servidor, ela tinha que ter sido entregue dentro daquele prazo máximo de 5 dias. E não foi. O prazo era dia 10, e essa notícia chega ontem com a reclamação, com o sindicato dizendo que estaria havendo apropriação indébita por parte da prefeitura dos seus repasses. E é possível sim. O Amorim, inclusive, o doutor Amorim e o Rangel tiveram pronunciamentos muito fortes na Câmara ontem, dizendo que isso era roubo, né? Porque de fato porque você tem um dinheiro que é do empregado, e que a prefeitura tem apenas obrigação, não tem mais controle, a prefeitura não tem mais direito sobre esse dinheiro, porque o dinheiro foi tirado do servidor, e ela não cumpriu aquela obrigação de entregar. Ela está fazendo o seu jogo ali do dinheiro, porque o dinheiro acabou de todo jeito para todo lado. Não há dinheiro mais na prefeitura, e o pouco dinheiro que entrar, nós estamos aí no mês 5, né? Aquela fartura de dinheiro ela vai ocorrer até o mês 3, mais ou menos. Dali em diante é aquela dificuldade de pingar aquele certo todo mês. Esse dinheiro está muito vulnerável nas contas. Daí os 5 milhões da saúde. O prefeito diz que era para pagar dívida de compras, naquelas ordens judiciais, de remédio e tudo. Eu não acredito nisso, até porque, se fosse verdade, ele mostraria os recibos das execuções, das ordens judiciais que ele teria que pagar. Certamente que estão manipulando o orçamento e escondendo na saúde dinheiro do orçamento que pretende usar para outras coisas dentro do governo. Porque isso é muito comum, inclusive, num governo que tem má intenção. E esse governo já provou muitas vezes que tem má intenção na gestão, na questão do orçamento. Ela cria várias dificuldades e não informa. É muito estranho você pagar dívidas da saúde através da Procuradoria, porque o processo demora muito mais andando na Procuradoria do que na saúde. Na saúde é só fazer o processo, ele anda todos os passos, tem que andar e faz o pagamento. Na Procuradoria você tem que fazer um ato oficial, publicá-lo, para você poder mexer no dinheiro do orçamento, para tirar da saúde, onde já poderia estar pagando aquela ordem judicial, e fazer pela Procuradoria. E isso não era comum nos governos anteriores. Porque esses caras acham que estão lá, que nunca outras pessoas da cidade estiveram à frente da prefeitura. Então a gente que já tem uma noção de como as coisas funcionam, os servidores, as pessoas têm esse conhecimento de como é a dinâmica desses trâmites dentro da prefeitura, né? Então, essa mentira está muito mal contada, né? E certamente que a partir de um pedido de informações que foi feito na Câmara, se a prefeitura informar, realmente responder às perguntas feitas, isso vai ser esclarecido. Agora, a Bárbara está aqui me fazendo uma pergunta. Obrigado, Bárbara. Eu peguei isso aí e me fica uma certa dúvida. O sequestro, que hoje até expliquei o que é sequestro. Sequestro é quando a justiça retira o dinheiro da conta da prefeitura para pagar uma dívida da prefeitura. Então, dá-se o nome de sequestro. Ele pode ser sequestrado na fonte antes do dinheiro chegar na conta da prefeitura? Aí no caso não é sequestro, é bloqueio, né? Bloqueio? Está acontecendo é uma muito claro. Uma verba de Brasília. No momento que essas verbas de Brasília, no momento que a prefeitura está no calque, os processos de vir dinheiro para Teresópolis não andam. É o SPC das prefeituras, né? Então, no momento que a prefeitura está no SPC, esses recursos das emendas, esse dinheiro não chega no município, porque você tem que estar com um nome limpo para conseguir esse processo andarem. Mas, diante dos insistentes calotes que a prefeitura vem dando, né, na justiça, ela fez o quê? Ela trava esse dinheiro antes de chegar no município. Então, dinheiro que deveria estar chegando aqui, nem todo, porque tem dinheiro que não pode mexer, a questão do Fundeb, tem alguns recursos que não podem. Mas alguns dinheiros do governo federal que eram para estar no município estão sendo travados na fonte, porque a dívida é muito grande. E a dívida é muito grande, esse prefeito mentiroso tem dito que isso é dívida de prefeitos anteriores. Não é.
O precatório é do prefeito atual. Né? Quando chegar em janeiro, entrar um novo prefeito na prefeitura e ele vai começar a pagar precatório em janeiro, fevereiro, março, que os precatórios não vão acabar, esses precatórios não serão do Vinícius, não serão do Tricano, do Arley, do Jorge Mário. Esses precatórios são da atual gestão, porque eles são previstos, inclusive, no orçamento. Quando você faz um orçamento para o ano seguinte, você tem já a previsão, a justiça diz, ano que vem você tem que pagar tantos milhões de precatório. Né? Isso não é de supetão. Essa informação de que chegou o dinheiro no sequestro, o prefeito sabia disso desde o ano anterior, quando ele fez o orçamento. Porque a justiça informa que no ano que vem vai ter tantos milhões de precatórios. Então essa dívida que está se pagando hoje e que o prefeito de vez em quando não posso pagar porque me tomaram 2 milhões no cofre público, isso aí ele já sabia que essa dívida existia, ele já sabia que tinha que pagar isso ao longo desse ano de 2024, como soube que tinha que pagar em 2023. O problema desse camarada é que os prefeitos, os maus gestores que a prefeitura teve ao longo do tempo, até a atual gestão, que é maravilhosa e tudo funciona como ele diz, os prefeitos vinham pagando os precatórios, que são da gestão, referente a dívidas anteriores, mas são da gestão e que estão no orçamento. A justiça informou um ano antes, vai cobrar ano que vem, tem que me pagar isso aí ano que vem. Isso faz parte, é um carnê da Casa Bahia que chegou para o prefeito naquele ano. Tem que Ele tem que pagar. Isso é dívida dele, não é do prefeito anterior. Só que esse malandro aí, em 2019, ele conseguiu uma liminar, ele convenceu com aquela lábia dele aos desembargadores que a cidade estava com uma dificuldade muito grande, que os ex-prefeitos quebraram a cidade, que havia isso, tinha gente presa, usou aquela coisa dos vereadores presos, usou todo o artifício que ele podia para dizer que ele precisava de sanear as contas do município. E para isso ele precisava de uma moratória de 7 meses. Então a justiça deu a liminar que durante 7 meses ele podia ficar sem pagar, deixando claro que a partir dos 7 meses ele teria que voltar a pagar os 7 meses também. Pagaria ele não teria uma isenção dessa dívida de 7 meses. Quando passasse os 7 meses sem pagar, ele começaria a pagar o que já tinha que pagar normalmente e aquele acumulado dos 7 meses. Pois esse cara conseguiu, na justiça, enganar a justiça, levar a justiça a erro, e a morosidade da justiça ajuda muito isso. Ele empurrou essa liminar de 7 meses para 3 anos e alguma coisa. Aí agora o que aconteceu? A justiça quer receber o que tem de direito de receber de precatório ao longo o que é vencido ao longo do mês, ao longo do ano, e receber os 3 anos em atraso. É por isso que todo o dinheiro da prefeitura está sumindo. E não tem dinheiro. A prefeitura, a administração explodiu. Esse governo explodiu. Esse mês que vem já não deve, esse mês já não pagou funcionário. O sindicato fala isso ontem, falou uma nota ontem, muito claramente, ele diz que a prefeitura não cumpriu a folha de pagamento desse mês, porque pagar uma parte do funcionário não é pagar funcionário, cumprir a folha é pagar todos. E numa secretaria e numa prefeitura onde a maior parte dos funcionários, dos servidores que estão ativos, são servidores contratados, você pagar só aquele servidor concursado é muito pouco. Então, ou seja, ele não cumpriu a folha já de 5 de maio, a folha referente ao mês de abril. Tem duas perguntas aqui para você. O professor Leandro Coutinho ele pergunta, o Diário vai processar a prefeitura ou o prefeito por causa daquela nota falando sobre disseminação de fake news? Olha, essa coisa é muito complicada, porque os processos na justiça só estão andando a favor da prefeitura. Ele precisa de uma liminar, em 3 dias, 5 dias ele consegue. Né? Precisa de uma decisão para multar, como aconteceu agora recentemente, nesse caso bizarro, que aconteceu de um administrador, de um entrevistador, de um apresentador de programa, fez uma falação lá inadequada e ofendeu as mulheres, tal, e conseguiu-se na justiça uma decisão em menos de uma semana. Mas outros processos não estão andando. O diário tem uma fé pública. As pessoas sabem da boa intenção do diário e sabem que as informações do diário são verdadeiras. O diário, eu vejo o jornal como um documento da história. Então, até mesmo quando a gente excede ou erra, a gente faz questão de reparar o erro e informar da forma mais correta no dia seguinte, porque a gente entende o jornal como um documento da história, um dia a dia da história. Eu vejo o seguinte, então, essa coisa de processar, ele dizer que o jornal publicou uma fake news, ele está cometendo um crime. Mas e daí?
Entendeu? Daqui a um ano... Ele pagou o funcionário? Essa que é a grande pergunta. Ele não paga nem o funcionário, entendeu? Então, e daqui a um ano, esse cara não está morando mais na cidade, porque ele está construindo uma cidade ruim para se morar. A cidade boa para morar vai ser em Mérida, vai ser em Orlando, vai ser talvez em Miguel Pereira. Ele vai escolher outro lugar para morar. Nós somos obrigados a morar na cidade. Nós vamos querer continuar morando na cidade quando passar esse governo. Nós temos um compromisso com a política, com o envolvimento com a cidade, então a gente vai continuar atuando na cidade. Você vê aí pessoas que ocuparam a política há 10 anos atrás, 20 anos atrás, continuam envolvidas na questão da política e procurando achar caminhos, orientar e tudo. A gente tem essa relação com a cidade. Esse cara não tem. Ele pode morar onde quiser. Certamente que ele já tem imóveis, casas em vários outros lugares, em várias outras cidades, entendeu? É normal que tenha isso. Então, é normal que tenha isso para quem tem esses procedimentos que ele tem no governo. Então, ele não tem esse compromisso com morar aqui. Então, achar essa coisa de processar é complicado. Vamos dar um exemplo aqui. 4 anos atrás, a mulher do prefeito fez uma ofensa ao jornal, cometeu uma calúnia contra o Diário. E uma calúnia muito grave. Chamou a gente de tudo que você pode imaginar que é crime. Essa ação não foi resolvida em uma semana, em um mês. Tem 4 anos. Ainda conseguiram um segredo de justiça para essa ação. Ou seja, até falar sobre esse assunto é complicado porque está em segredo de justiça. Então, essa coisa, remoer essas questões, o interessante é o seguinte, que a população sabe que esse sujeito é um mentiroso, que ele é um mal-intencionado. Então, isso já basta. Então, ele dizer que o jornal publicou uma fake news, quando as pessoas veem que não é fake news, essas postagens que ele faz na página dele dizendo que é fake news, você pega lá 50 comentários, chamando ele de mentiroso, ladrão, sem vergonha, e tudo isso. Ou seja, as pessoas já estão, e os secretários dele, os comissionados dele, os mais de 2.000 cargos comissionados que ele tem, inserindo aí os potes, que tem que defender também o governo, que são cargos políticos, essas pessoas não estão mais saindo em defesa dele. Você lembra de primeiro que era uma guerra. Naquele início, quando ele tinha algum tipo de crédito ainda junto à população, quando se saiu o jornal fazia uma notícia, às vezes, que podia ser interpretada de forma ruim e tal, vinha lá, metade dos comentários era favorável ao prefeito, coitado, está querendo atrapalhar ele. Hoje não tem mais isso. Hoje ele é quase uma unanimidade. Então, ou seja, o jornal não vai processar, ou não sei se pretende fazer, essa coisa não é muito da minha área. Eu sou aqui um ombudsman do jornal, que eu faço uma crítica do acompanhamento do jornal, eu não tenho mais essa obrigação, eu não estou na direção do jornal mais, e não me cabe esse aborrecimento. A Maria Feliz botou aqui, será que o prefeito foi sequestrado? Ele não aparece em lugar nenhum? Aí outros comentários aqui, né? Virou fantasminha. Está indo para tá complicado para ele. Está indo morar em Sumidouro. Está complicado. Ele tem que preparar um ambiente para conseguir andar na rua hoje. Você vê que ele teve um intervalo lá no Caleme, na Coreia ele foi xingado, saiu corrido. Ele saiu corrido da Coreia, nós não divulgamos. Nós tínhamos vídeo dele Sim. saindo corrido da Coreia, nós não divulgamos isso no jornal. Não interessa, era um momento muito crítico para a cidade, era um momento que as pessoas precisam se juntar, se unir, né, para fazer aquele primeiro atendimento. Então a gente não entrou nessa pilha, não, embora a gente tivesse o documento, a informação correta de que ele estava, inclusive, usando escolta policial para poder ir nos bairros. Isso é uma vergonha muito grande. O político é aquele... Você deixa de ser político no momento que você precisa de andar com segurança na rua. Né? Então você precisa de... Eu lembro aqui de Heleno Nunes descendo a Avenida Delfim Moreira, que é um homem público, né? De Faria Lima tomando um cafezinho na padaria Império. O Geisel. O Geisel andando sem segurança. O segurança, eu conheci os 3 seguranças dele, eles andavam assim, distante do Geisel, porque o Geisel ele não precisava, ele não tinha essa preocupação aqui. Era uma pessoa querida. O político normalmente é uma pessoa querida na cidade. E quando você vê que o prefeito tem que usar esse artifício de segurança, ou de carro blindado, ou de vidro alto, escondido em carro que não é o dele, às vezes, para ir a alguns lugares, isso aí é prova de que passou da hora de sumir com esse camarada da política, porque não deu certo. Ele deu ruim. O Ernesto Geisel, ele andava no Parque do Imbuí, e eu fui algumas vezes na casa de um dos seguranças dele. Caminhando por lá. Que era o... Oh, meu Deus, já morreu. Os 2 últimos morreram agora recentemente. Esqueço o nome dos 2, cara. Cara, nome de gente do Sul, né? Que todos eles eram do Sul, né? Eram soldados, todos eles. Eles eram soldados militares que eram do Sul, que estavam em Brasília e que acabaram... Cara, ele gostava de dançava muito na Casa de Portugal. Gostava dos bailes, depois que a esposa dele morreu. Caramba, me esqueci o nome dele agora. Não é Barros, não. E o Geisel saía da casa dele, ia na casa do segurança, passava pela rua, saía caminhando pelo Parque do Imbuí, sozinho.
sozinho. E hoje você tem um prefeito que não pode. Eu tenho a impressão que o prefeito Vinícius hoje, ele não consegue descer uma rua, a Francisco Sá, a Calçada da Fama. As pessoas acreditaram nele na campanha, e até mesmo no início do governo, acreditaram no discurso dele. Então ele diz, eu sou honesto, os outros são desonestos. As pessoas acreditaram nisso. E quando aos poucos as pessoas foram se convencendo, demorou inclusive bastante para as pessoas se convencerem de que estavam sendo enganadas. Hoje as pessoas sabem que estavam sendo enganadas. Então hoje, eu fico imaginando a condição do servidor, tendo que servir a esse tipo de senhor. Né? Porque fica até difícil, porque é um local de trabalho, você tem que ter a questão da hierarquia, né? Então fica muito difícil você ter essa relação de patrão-empregado, né? de chefe e subalterno, quando você não acredita naquela pessoa. E as pessoas pararam de acreditar nele, e a prova estão aí nas postagens, nas notícias que ele divulga, e na necessidade que ele tem de mentir para contestar uma verdade que você não consegue provar. Porque, por exemplo, essa questão de 5 milhões. Foi feita a pergunta à prefeitura de para que eles iam usar os 5 milhões. Espera que eu lembrei o nome do segurança, Paza. Lembra? Ele estava sempre na casa de Portugal. Na casa de Portugal. Ele era muito do Romildo, né? Ele era muito do Romildo, que era amigo da gente. Então a gente tinha essa relação. E eu fui algumas vezes na casa dele comer churrasco com outro amigo meu, que era o Parodi, que hoje mora em Santa Catarina, e a gente ia na casa do Paza, e ele fazia churrasco, e o Geisel morava ao lado. Ele tinha um outro segurança, que é aquele segurança moreno, mulato, que até na campanha do Jorge Mário ele teve assim, uma certa aproximação com a campanha. Não participou do governo não, mas eu conheci ele na campanha. Que morreu recentemente também, eu até fui no sepultamento dele, esqueço o nome. E não são nomes muito comuns, né? A gente Passa, não tem como né? esquecer, não tem como esquecer. Ele lembra de corredor de automóveis, era de jogador de futebol, né? É um nome diferente, né? Mas é isso, essas pessoas tinham essa relação, né? O mais emblemático que tem de relação com a cidade que eu vejo era o Faria Lima, porque ele morava aqui no bairro Bom Retiro, numa casa, inclusive casa de operário, uma casa até, uma boa casa, mas não é essas casas de rico que hoje até vereador tem, não. É uma casa até simples. E ele, quando vinha para Teresópolis do fim do trabalho no Rio, no Palácio, às vezes 8 horas, 9 horas da noite, ele estacionava o carro no canteiro central em frente à prefeitura e atravessava a rua sozinho, com o motorista e ficava esperando no carro, às vezes até sem segurança, para ir conversar com o Pedro Jaara no gabinete do prefeito. Às vezes, espera que eu quero bater um papo contigo e tal. Isso depois do dia de trabalho no Rio, subindo a serra e antes de chegar em casa, né? Teresópolis existe hoje, muitas coisas que a cidade tem e que outras cidades não têm, elas existem em função dessa paixão que algumas pessoas tiveram, né? Pela cidade enquanto estiveram no poder e tiveram uma relação boa com o governo municipal e com os políticos da cidade, conseguindo trazer para cá coisas muito importantes. A produção está me passando aqui, parece que a tal... acho que sim. Parece que a tal revista saiu. Eu não sei, a gente já tem ela aí. Sabia que saiu a revista, né? Das realizações do governo. A revista de Nárnia, né? Nárnia News. Parece que é isso, né? Eu não sei no governo, essa revistinha é maravilhosa. Eu não sei se a gente já pode mostrar, mas eu estou recebendo aqui. Não, está circulando por aí. Já está circulando? Tá, eu quero saber mais à frente como é que ficam essas meninas, se elas já estão cadastradas na Justiça Eleitoral, porque isso é propaganda extemporânea, entendeu? Que, embora o governo ele não seja um governo de reeleição, ele tem um candidato de sucessão. Isso aí pode ser configurado, sim, propaganda extemporânea ou propaganda irregular, já que nos 4 anos anteriores, o prefeito não fez esse tipo de divulgação. Por que só nesse ano tem que fazer uma revistinha, né? Então, tem coisa estranha por aí. Eu estou vendo a revista aqui. Mas, tem muita coisa interessante. Eu não sei se a renovação da frota dele é maravilhosa. É a maior mentira que eu já vi, porque eu nunca vi renovação de frota de carro alugado. Os carros, e se bobear, daqui a pouquinho os donos da empresa estão vindo buscar os carros, porque não deve estar sendo pago também esses aluguéis de carro. Aliás, esses carros... tinha até, se tivesse uma Câmara mais atuante, além da falação, além do discurso, né, que fiscalizasse com mais eficiência a prefeitura, tem coisa errada nesses carros aí. Esses carros estão sendo usados como veículos particulares de secretários, estão dormindo na casa de secretários. Estão sim.
Isso não é para isso, entendeu? E Aliás, eu vou é necessário fotografar. a retroescavadeira, um caminhão alugado, tudo bem. Às vezes a prefeitura não tem condição de comprar e em certos momentos é até mais importante alugar do que comprar. Mas você não se comemora frota alugada, não se renovou frota alugada, né? Isso aí não existe. Isso é uma mentira, isso é uma enganação, mas é uma das enganações apenas, né? Tem muito mais enganação aí. A prefeitura está dizendo aí que contratou 29 leitos de UTI. Isso aí, os hospitais não estão nem querendo atender a prefeitura, como é que ela tem 29 leitos nos hospitais, né? Então é a revista da mentira. Mas, paciência, tem gente que gosta e tem gente que continua contando. Então, a gente tem mais que conviver com isso por mais algum tempo. Há alguns anos atrás, a gente usava, você tinha tudo escrito sobre o programa, né, que é um programa de rádio e televisão, você tinha ali todo o roteiro do programa. Não tem mais isso não, né? Não, hoje é aqui, ó, eu fico aqui com o tempo celular. real, né? Isso é bom, porque é sinal de que as pessoas estão participando, estão atentas, estão entendendo o que está sendo dito. Né? Muita gente acha, pô, o Hélio está lá com o celular, já me falaram isso. Hélio, larga o celular, não posso, que eu fico aqui com as pessoas. Neste momento, eu estou com 75 comentários no programa. Neste momento, estou aqui vendo eu e Vanderlei, né? E a gente vai seguindo o que as pessoas estão comentando. E eu converso também com a produção do programa. Também converso com a produção que fica aqui no segundo andar. Eles vão me passando informações, como me passaram agora que a tal revista saiu. Mas eu ainda não vi. Agora eu estou curioso em saber, porque essa revista vai dizer quais são as realizações do prefeito Vinícius Clausen. Quais são as realizações dele, do governo dele até agora? Bom, uma realização, eu não sei se está na revista, mas deve estar, é o Parque Jorge Marchi, né, que tem até placa ali na Presidente Roosevelt, né, e deve estar na revista também, que são nesse padrão, né? A faculdade que o Witzel ia fazer, ou fez, ali ao lado do Rio Paquiquer, ali também tem uma faculdade maravilhosa, um complexo, né? Um complexo universitário, nem a faculdade, né? Que agora onde disseram que vai ter a tal da feira agroecológica, que derrubaram lá o mobiliário que a feira usava naquele espaço da Sustantex, né? Mas é isso. Esse prefeito fica para a história como o maior mentiroso que já se viu na cidade. Porque as mentiras que ele conta, e ele conta com tanta propriedade, né, que ele vê isso como verdade, né? E algumas pessoas ainda veem como verdade as mentiras que ele conta. Só que as mentiras são, assim, nós já conhecemos muito mentirosos. Nós temos histórico de mentirosos próximos da gente, a gente conhecer mentirosos. Verdade. Mas como essas mentiras que vêm sendo contadas aí, fica muito difícil. E como algumas mentiras não podem ser desmentidas, né? Como essa mentira agora dos 5 milhões, que é para pagar ordens judiciais na Procuradoria, e é referente a ordens judiciais da saúde, essa aí é uma boa mentira, porque não tem como você provar o contrário, porque quem tem a prova ao contrário é quem tem o documento na gaveta e não te mostra, né? E na prefeitura tudo é muito escondido. Então, algumas mentiras sobrevivem um pouquinho mais em função dessa falta de transparência no governo. A informação chegando aqui pra gente, deixa eu ver, tá aqui, ó. Inclusive com... Peraí, deixa eu buscar aqui. A conta de água já mais cara ainda, mais um mês com a conta mais cara, tá? Chegando aqui pra gente. Mas ele tinha dito que a partir de abril a conta viria com preço mais baixo e ainda devolvendo o anterior. Agora, olha só, a prefeitura teve o dinheiro sequestrado e o prefeito foi obrigado a gastar 2 milhões com publicidade, fazendo 50 mil revistas, gastando com coach, com treinamentos, hotéis de luxo em Gramado, hotéis de luxo no México. Tudo isso com dinheiro sequestrado que sumiu. Esse camarada, lembra que ele contratou um coaching, um livro de coaching em São Paulo por 8 milhões? E a compra só não foi efetivada por causa de uma matéria publicada no Diário, ela repercutiu, deu Ministério Público, deu Câmara, deu tudo, e ele acabou tendo que cancelar uma compra de 8 milhões. Agora, como faz falta 8 milhões no orçamento municipal? E eles iam comprar a revistinha daquele coaching da igreja... deixa para lá a igreja. Mas essa gente de igreja que se mete com esse negócio de coaching não é gente boa, não. E só para prestigiar o camarada que era da mesma linhagem da política deles, entendeu? 8 milhões é muito dinheiro para uma revistinha. E o que contribui para a educação? Um livrinho sobre palestra.
Isso contribui em quê para a criança? A criança precisa de merenda de qualidade, de educação de qualidade, de tablet, que foram comprados 20 mil tablets, e parece que só chegou, sei lá quanto chegou, mas estão dizendo que chegou 1.000, 2.000, não sei quantos chegaram. Botaram aqui, o ouvinte botou aqui, o telespectador botou aqui, mais um mês com a conta mais cara e mostrou, mandou a conta aqui pra gente. E sobre o que o prefeito falou das inaugurações, das férias, ali a conta, ó, R$307. Essa é a conta que custava, antes da privatização, antes da venda da água, essa conta custava 165 e custaria 150 com a venda da água. E aí, eles, naquela letra miúda do contrato, lembra disso, foi falado aqui na entrevista na letra miudinha do contrato, alguém na prefeitura enganou o prefeito, que então ele não viu, assinou sem ver, e hoje a empresa se nega. A empresa que mantém um contrato ilegítimo, um contrato fraudado, porque isso aí, a licitação não podia ser feita como foi feita, não só nos ritos, mas também ela não podia ser feita sem o crivo do Tribunal de Contas do Estado, e foi. O Tribunal de Contas tem uma ação no Tribunal de Justiça contra essa venda da água, porque ela não tinha autorização do tribunal para ser feita. É preciso um edital dessa monta, precisa de ter autorização do TCE, e não teve. Ou seja, e eles estão aí. Parece até que essa coisa da revistinha, essa fake news, esse sequestro de dinheiro, esse atraso de pagamento é para o prefeito esconder a joia da coroa, que é a água. Atrás dessa água tem muita mutreta, tem muita coisa errada. Isso aí, é preciso criar esses factoides, é preciso induzir, criar um pano de fundo, criar uma condição onde as pessoas esqueçam a água, porque nós estamos no mês 5. E nosso tempo acabou já. E o prefeito prometeu, foi no mês 2, que a água no mês seguinte custaria só a metade. Agora, quanto é que custa, quando é que vale cada um mês que a água não abaixa o valor, que a água continua sendo cobrada em dobro? Mais de 3 milhões por mês, que a empresa arrecada, que a empresa amiga do prefeito arrecada, em função de não voltar o preço da água ao preço normal. Porque isso não é que pode cobrar. Tem um erro no contrato, fora de fazer o contrato fizer errado, porque a promessa era de que a água custaria 10% mais barata. Então a água custou, de fato, 10% mais barata para o contribuinte comum, na água residencial, mas na água comercial ela pulou de 165 para 307. E esse 100% que se deu de aumento na conta de água, ele precisa ser revertido. Já houve uma promessa que seria revertido. Agora, vai ser revertido como? Se quem é o fiel da balança desse contrato, o fiel do contrato, é a agência de águas. Olha só. É uma agência mancomunada com a empresa da água e com a prefeitura. Peraí, eu tenho que colocar no ar o negócio mandando. Chegou aqui pra gente que ele vai pagar, ele vai devolver o dinheiro da água no dia que ele inaugurar o teleférico. Quando ele estiver inaugurando o teleférico, ele vai devolver o dinheiro da água. Está quase pronto, hein? Bota aí uma fala do prefeito Vinícius Claus, um post. Desconto de 50% da água para pequenos comércios está garantido. Vou ler aí para vocês. A Prefeitura de Teresópolis informou que assim que identificou a ausência de desconto de 50% na tarifa da água para pequenos comerciantes que não ultrapassem o consumo médio de 10 mil litros, né? O prefeito Vinícius Claus convocou a Águas da Imperatriz para assegurar que o benefício seja mantido. A empresa prontamente se colocou à disposição para resolver a questão e os trâmites legais já estão na fase final. Ressaltamos também que o desconto de 10% para todos os usuários já está em vigor, assim como uma tarifa social que consegue desconto de até 80% para pessoas inscritas no CadÚnico. Atenção, desconto, ele pode cair a qualquer momento. Se vai dar desconto, em qualquer momento deixa de dar o desconto. Esse último parágrafo é uma mentira. Ressaltamos também que o desconto de 10% está garantido para todos. Porque os usuários de água comercial tiveram um aumento de quase 100%. Não tiveram desconto nenhum. No primeiro parágrafo, ele diz lá que assim que a prefeitura detectou o erro. Não, assim que saiu a matéria no diário. Porque ela sabia que tinha esse erro desde quando fez o contrato. Essa conversa da letra miúda é um xiste, é uma brincadeira que foi feita aqui. Entendeu? Eles tinham já essa intenção de cobrar a água dobrada do comerciante. Até porque a boa parte dos empresários já são muito fãs desse governo. O prefeito também paga água. Não paga não, que ele deve ter poço lá, né?
Lá é poço? Tem. O restaurante tem poço, meu cara. Não tem. Restaurante não tem água. E pagar uma conta de água um pouquinho mais salgada não é problema para quem tem algum tipo de vantagem com a venda da água. Que houve vantagem nessa venda da água. Só houve desvantagem para a população. Para o comerciante, então, coitado, está dobrando a conta dele. Entendeu? E se ele der um mole der um erro na torneira lá, um vazamento qualquer, aí que ele está enrolado, ele vai pagar a conta de 3 mil, 5 mil reais. E não tem perdão, né? Então é diferente da SEDAI, que se tinha um jogo político, algumas coisas se resolviam dentro do processo interno. Hoje não. Vem a conta, tem que pagar, e se não pagar vai ser cortado. Confirmado aqui, o prefeito tem poço no restaurante, o Vaza Shopping também tem poço. Sim, é muito comum ter poço, e poço não é ilegal. Só que se você tem poço, o preço da água não faz diferença para você, né? Então isso no Alto, inclusive, tem muita água, naquela região ali do Alto, a Várzea tem água, né? Então aqui nós temos água aqui de boa qualidade, com poço de profundidade. Então, com 50, 80 metros, você consegue aqui uma água muito melhor que a água da Imperatriz. Muito melhor que a água tratada. A água de poço é melhor do que a água tratada. Até porque o que ela tem de problema seria um problema orgânico, não é nenhum problema que cause doença, como pode causar a água tratada. Essa água que vem do Rio Preto e que fornece essa cidade não é de boa qualidade. Ela é tratada, ela é pura. Pura até certo ponto. Ela não tem coliformes fecais, ela não tem aqueles elementos normais do rio, mas ela tem, sim, resquícios dos agrotóxicos, dos afluentes do Rio Preto, que vem desde Vieira, jogando água no Rio Preto, e nós colhemos essa água para tratar. Então, qualquer deslize no tratamento, e eu não vejo também por parte da prefeitura um acompanhamento nesse tratamento. Não havia na época da SEDAI, mas a SEDAI tinha uma estrutura de Estado para fazer isso, porque era uma empresa de Estado. Essa empresa que está aí é particular. Nós precisávamos ter uma agência reguladora de água na cidade, com pessoas da cidade para fazer esse acompanhamento. Gilberto está querendo almoçar. Gilberto, né? então, tá botando, é a nossa hora. Ele está botando aqui. Em janeiro, depois que ele sair, se não conseguir uma liminar para ficar mais 4 anos, começa a cobrança do esgoto. Aí a gente vai falar sobre isso outro dia, que Gilberto quer almoçar. Aí é que o bicho vai pegar. Gente, isso aí, meu cara. Pessoal, não adianta me passar o WhatsApp hoje, que eu só vou atender o WhatsApp da minha família, se me passarem, ou aqui da televisão. Fora disso, hoje eu não posso atender o WhatsApp. Ou do diário, ou da minha família, né? Estou indo embora, bom final de semana para todo mundo. Vanderlei até segunda, se Deus quiser. Isso aí. E precisando da presença, cá estaremos. Porque, vamos ver o que vai acontecer se o pagamento do funcionalismo, o pagamento do pessoal da saúde, quem sabe, se Deus ajuda, bota a mão e esse pagamento sai hoje. Muito obrigado, minha gente, aquele abraço, fiquem com Deus. Bom final de semana, segunda-feira, para mim o final de semana no Metanoia, segunda-feira eu estou de volta.